Nós temos na linha, então, o senador Alessandro Vieira, não é isso, produção? Senador Alessandro Vieira, então, está na linha com a gente. Muito obrigado pela sua participação aqui em Os Pingos nos Is, mais uma vez, senador. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço e boa noite a todos. Senador Alessandro Vieira, para quem não lembra, é um dos líderes aí do movimento pela instalação da CPI da Lava Toga, um dos integrantes do grupo Muda Senado, que está atuando de uma forma independente, cobrando investigações contra a impunidade. E eu queria saber, senador, como é que o senhor está vendo todas essas polêmicas na internet, nas redes sociais, a respeito dos objetivos da CPI da Lava Toga. Muita gente tá dividindo ali a base bolsonarista, como a imprensa está dizendo, e tem gente que fica questionando a constitucionalidade da CPI da Lava Toga, se pode dar em alguma coisa, o que exatamente é o objeto dela. Então, qual é a sua visão a respeito dessas narrativas que estão circulando por aí? Nós temos basicamente, de uma forma muito clara, intencional, orquestrada, uma narrativa falsa, uma cortina de fumaça para tentar esconder a omissão ou até, em alguns casos, a ação de pessoas que na campanha prometeram combate à corrupção, prometeram coragem e que agora aqui na prática entregam o oposto, entregam parceria com aqueles que acusavam antecipadamente, entregam um acordão com os poderosos. Então, uma CPI feita no Senado, que apure atos vinculados ao Poder Judiciário, é absolutamente legal, constitucional. Já tivemos uma CPI aqui assim em 99. O que uma CPI não pode fazer? Funcionar como se fosse uma instância revisora das decisões judiciárias. Não é isso que a gente quer fazer. A gente quer apurar as circunstâncias e a forma pela qual atuam determinados ministros. No caso específico desse último requerimento, o ministro Dias Toffoli. É evidente que ela pode gerar bons efeitos. Efeitos no sentido de produção de legislação que permita ter uma justiça mais eficiente, mais democrática, mais rápida, e também no sentido de, eventualmente, identificar e punir fatos que sejam identificados como, por exemplo, crime de responsabilidade. E a gente aproveita para esclarecer uma outra fake news que circula, de quem seria a instância julgadora no caso de um crime identificado pela CPI seria o Supremo. Não é verdade. Na realidade, se o autor desse fato for um ministro, ele será julgado aqui pelo próprio Senado através de um processo de impeachment. Então, isso é simplesmente um acumulado de tentativas de desmobilizar a população, de confundir a opinião pública, misturando uma série de mentiras e tentando fazer aquilo que a gente está vendo. Deixar o acordão vivo e continuar fingindo que está combatendo a corrupção. Bruno Garchagin. Senador, boa noite. O que se questiona, o que se tem questionado por críticos da CPI da Lava Toga é a motivação do grupo que está encabeçando essa proposta. Qual é a motivação de vocês? A motivação é a mais clara possível, foi materializada na primeira semana do trabalho legislativo. O que a gente quer é levar transparência e investigação para a única casa onde ela não chegou ainda, que é justamente a Suprema Corte Brasileira. Você já teve presidente preso, investigado, denunciado, você teve presidente da Câmara preso, senadores, prefeitos, governadores. Apenas os magistrados da última instância que não podem ser questionados, não podem ser indagados, não podem ser investigados. Nós temos dezenas de denúncias que se acumulam ao longo dos anos e você não tem sequer uma resposta. Eles não se dão nem ao desfrute de responder para a sociedade a motivação para os seus atos e eventuais esclarecimentos com relação a recursos que circulam, aparentemente além do que seria compatível com a atividade profissional deles. Então é muito claro que você tem um potencial de realização daquilo que a gente já vinha fazendo e se comprometeu na própria campanha, combate à corrupção de verdade. Quem fazia só o discurso fake é que agora está com a máscara caindo. José Maria Trindade, de Brasília, tem uma pergunta para o senhor, senador de Gazé. Senador, acostumado a acompanhar aqui formação e propostas de CPI, a gente entende um pouco o espírito da política e do Senado. E o espírito é no sentido de que a CPI será instalada. Isso porque a cada tentativa fica muito mais caro em desgaste, em perda, inclusive, de senadores, né, pelos partidos que estão contra a CPI, ela inevitavelmente será instalada. A minha pergunta é assim, por que é que os ministros Zé, do só um Supremo... minuto, Zé, só um minuto.
porque a gente está com um problema no áudio do senador Alessandro Vieira, então a produção vai fazer a conexão novamente com o senador. A gente está aqui entrevistando o senador Alessandro Vieira, que é um dos líderes do movimento Muda Senado, que está pedindo a instalação da CPI da Lava Toga, que também gerou um manifesto pelo veto integral da lei de abuso de autoridade. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro acabou vetando parcialmente a lei de abuso de autoridade, vetou vários itens, mais do que aquilo que o deputado Ricardo Barros, que nos deu uma entrevista outro dia, disse que ele faria, disse que ia vetar apenas o uso de algemas, que teria havido um acordo com a liderança do governo na Câmara, mas o presidente Jair Bolsonaro acabou vetando mais itens. Então o Muda Senado está aí levantando essas bandeiras de combate à corrupção, essas bandeiras de combate à impunidade. Então a gente estava tendo um probleminha no áudio e é por isso que a gente interrompeu para refazer a conexão. Agora, Bruno, como é que você está vendo toda essa polêmica, mais uma vez, a respeito da instalação da CPI da Lava Toga? Olha, tem tantas dimensões esse problema e argumentos dos dois lados, argumentos legítimos, argumentos também não tão sofisticados, que, por um lado, você tem uma coisa que é importantíssima que o senador falou, que nenhum poder deve estar imune a qualquer tipo de questionamento, inclusive do ponto de vista institucional. Até ontem, ou seja, até outro dia, historicamente falando, o judiciário como um todo, e não só o STF, estava completamente blindado de qualquer crítica, de qualquer tipo de questionamento e de qualquer tipo de investigação acerca da sua própria atuação, né, materializada, obviamente, no trabalho individual de cada ministro do STF. Esse é um ponto. Então, tudo que puder ser feito no sentido de aprimorar o STF, e o aprimoramento passa muitas vezes por um questionamento formal, formalizado, institucionalizado, deve ser feito. Por outro lado, tem um aspecto que eu acho que é importante que se coloque, foi até a razão pela qual eu perguntei para o senador, a respeito da motivação sobre a qual falamos ontem aqui. Do ponto de vista conservador, a gente desconfia da própria política, dos efeitos da política e também da motivação dos políticos. Isso tem que estar em discussão pela sociedade. Muito bem, a gente refez a ligação com o senador Alessandro Vieira, que agora fala por telefone, então vou pedir para o Zé Maria Trindade refazer a pergunta a ele. Diga, Zé. Pois é, senador, eu dizia que é inevitável a instalação dessa CPI, a gente conhece o ritmo e a intenção dos senadores, né? O desgaste fica cada vez maior para quem tentar evitar essa instalação da CPI da Lava Toga. A minha pergunta é, senador, por que os ministros do Supremo têm tanto medo assim dessa CPI? Bom, claramente, alguns deles demonstram que tem coisa a esconder, né? O natural seria, vamos dizer que você aí, no seu trabalho como jornalista, recebesse uma denúncia de que você fez uma matéria ou fez alguma coisa da sua atividade profissional mediante o recebimento de um valor indevido. A sua reação certamente seria buscar o esclarecimento, buscar a reparação com relação a essa acusação. Os ministros não. Eles simplesmente se recusam a responder, eles se colocam como inatingíveis. Isso é muito negativo para a nossa democracia. A gente precisa avançar. Eu tenho convicção, assim como você, de que o momento da CPI vai chegar. A gente não vai desistir dessa pauta, é uma pauta do Brasil, é uma pauta importante, e o lugar para tratar disso é o Senado da República. Senador, só para esclarecer, porque no começo o áudio estava com algum problema para algumas pessoas, há a alegação de que CPIs não podem rever, reformar ou cassar decisão judicial. Mas, ao mesmo tempo, o objeto da CPI não é exatamente esse. Ele pode investigar o Dias Toffoli, ele pode investigar questões sobre tráfico de influência, prevaricação, corrupção, troca de favores. Qual é exatamente esse enfoque na questão? Nós temos a possibilidade de fazer toda uma apuração com relação à conduta dos ministros e às circunstâncias que levam à prática de determinados atos. Você tem, como eu disse, uma sequência de escândalos, de denúncia, que nunca são sequer respondidos. E apenas através de uma investigação feita pela única instância que a Constituição legitima, que é o Senado, pode atender essa demanda. É um processo importante para que você possa ter a consolidação da democracia. E é importante dizer também que não tem nada contra o Poder Judiciário. É uma investigação, é um fato, são fatos que envolvem determinados ministros. Então não tem nada a ver com a instituição, não tem nada a ver com crise institucional,
por quem tem uma crise de poderosos que se achavam inatingíveis. E ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, é isso? Quais são? Nós temos 2 requerimentos, um que já foi protocolado e está em grau de recurso, e aí ele versa sobre 12 fatos determinados que envolvem, na sua maior parte, o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, e esse agora, que vai ser protocolado amanhã, que cuida apenas da ação do Dias Toffoli, a atuação dele no famigerado processo das fake news, né, onde foram praticados uma série de desvios de conduta, atos arbitrários, que rasgou totalmente a Constituição e o Código de Processo para atender o desejo, o capricho de quem queria fazer do Poder Judiciário uma fonte de ameaça. Isso aconteceu muito claramente. Censura à imprensa, afastamento, suspensão do trabalho de funcionários da Receita, paralisação de apurações da Receita Federal, tudo isso feito em benefício que poderiam atingi-los. Apurações da Receita que poderiam atingi-los, de acordo com todas as informações que dispunhamos, né? Sim, as informações apontavam para que Dias Toffoli e seus familiares, Gilmar Mendes e seus familiares, eram alvo, assim como outras 130 autoridades, de uma apuração específica da Receita. E é importante avisar o cidadão que está nos ouvindo que esse tipo de apuração é absolutamente correto, natural e legal. As pessoas que são politicamente expostas, como é o caso aqui do senador da República, como é o caso lá do ministro, precisa passar por um escrutínio mais criterioso, mais cuidadoso, porque você tem isso feito de forma técnica, não é uma coisa aleatória nem persecutória. Senador, eu sei que o senhor está com um horário e eu agradeço muito a gentileza de nos atender, mas só para esclarecer, o senhor falou que vai protocolar amanhã, porque tem muita gente, depois de toda essa polêmica, vários dias de polêmica, é um país com muita turbulência política, hoje foi a polêmica do fundão eleitoral, aí a CPI da Lava Toga já fica em segundo plano, as pessoas ficam perdidas para que fim levou aquele requerimento. Então esse que vai ser protocolado amanhã é o das 27 assinaturas que foram coletadas nos últimos dias e que houve a pressão pela retirada dessas assinaturas, mas mesmo assim conseguiu-se o mínimo necessário, é isso? Isso mesmo. A gente tem aqui no Congresso Nacional muito claramente cada dia com a sua batalha. A batalha hoje era garantir a rejeição do projeto que cuidava da lei dos partidos, que cuidava do fundão, porque era um projeto muito ruim, né? Conseguimos esse acordo, conseguimos a rejeição e agora a gente volta a cuidar da questão da CPI e a gente deve protocolar, provavelmente amanhã, pela manhã ainda, esse novo requerimento. E afinal, depende de uma vontade unilateral do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ou ele tem obrigação de instalar a CPI quando há o mínimo de assinaturas? Ele tem a obrigação de instalar. CPI são justamente instrumentos da minoria. E a gente aproveita até para esclarecer algumas das perguntas que a gente recebe pela internet, questionando o porquê de não apresentar um pedido de impeachment. Primeira coisa que eu apresentei. Apresentei o pedido de impeachment referente a Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Mas pedidos de impeachment têm tramitação vinculada à decisão exclusiva do presidente, no caso aqui o Davi Alcolumbre. Já a CPI não. Se você tem os requisitos perfeitos, a quantidade de assinaturas, a obrigação de instalar. O próprio Judiciário, o próprio Supremo já reconheceu isso por diversas vezes. Maravilha, conversamos aqui com o senador Alessandro Vieira, do grupo Muda Senado, que está aí lutando pela instalação da CPI da Lava Toga. Muito obrigado pela sua participação em Os Pingos nos Is. Senador, boa noite, bom trabalho. Boa noite, um abraço a todos. Um abraço.